Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triune, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre has de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triune, excelso Criador. Olá, bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Bom dia, Rafael. Tudo bem com você? Marcos, tudo bem? Bom dia quem está em casa, né, nos ouvindo. Muito bem, nós estamos nossa programação, sintonia com a alma, um momento para compartilhar a palavra, ouvir boas músicas e deixar o nosso coração ser ministrado por Deus. Hoje nós estamos no primeiro domingo após a Páscoa, Rafael. Já se passaram uma semana. Verdade. Como é que foi para você a Páscoa, Rafael? Olha, foi corrida, né? Porque nós estamos sempre envolvidos, os ministros, né, e os músicos, né? Nós estamos sempre envolvidos nas programações dessa Semana Santa, né? Mas foi muito bom porque, apesar, né, de todos os cultos que nós participamos, também conseguimos reunir a família, né, orar e também refletir sobre esse momento, né? E algo interessante que nós temos uma escola, né? E um aluno me disse essa semana: puxa vida, Rafael, eu ouvi pouco falar de Cristo, né? Dos meus contatos, eu pensei, será? Talvez a gente está tão acostumado aqui no nosso meio cristão, né, da igreja, mas isso me chamou a atenção. Será que nós estamos falando de Cristo?
né? Especialmente nesse momento, Semana Santa, né? Ressurreição. Como é que está sendo o nosso testemunho, né? Uhum. Com certeza essa observação ela é interessante, né? Porque em meio a tanto comércio, que cada vez mais vai ficando forte, a mensagem da ressurreição ela continua sendo diferenciada. É uma mensagem que e não se resume apenas na Semana Santa, né? É uma mensagem de vida, uma mensagem que sempre de novo nos lembra quem é o nosso Deus e o que Ele fez por nós. E na verdade é uma promessa a questão da vida eterna, da ressurreição. E a gente continua sempre lembrando da ressurreição a cada domingo, a cada primeiro dia da semana que se tornou o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da vitória. Mas é interessante essa observação de alguém que sentiu falta dessa espiritualidade. Foi nesse sentido assim que me chamou a atenção, por isso eu até compartilhei assim, né? Uma Sim. pessoa que não está no nosso meio aqui, digamos, é uma pessoa, né? Da cidade, né? Mas é cristã também, né? E aí me fez refletir, né? Será que a gente está sendo testemunho realmente? Ou a gente está falando realmente dessa ressurreição? Ou até que ponto isso se tornou um rito, né? Se tornou mais uma festa em meio a tantas outras festas. Exatamente, né? E aí realmente eu refleti assim, não, realmente Cristo vive, aleluia, né? O domingo de Páscoa, né? A gente celebrar isso realmente como cristãos, né? E essa mensagem continua ecoando no nosso coração, ela continua viva, né? E por isso nós somos chamados a ser mensageiros dessa grande notícia. Exatamente. Cristo está vivo. E muitas pessoas, por incrível que pareça, mesmo na sociedade que se diz cristã como a nossa, não conhece a verdadeira história da Páscoa, né? Não conhece quem na verdade é Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele faz e que diferença Ele torna na nossa existência. O hino que nós fomos acolhidos, né? Santo, 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 também nos fala dessa realidade, esse Deus que é santo, mas que entra na nossa vida, que entra na nossa existência e que torna a nossa existência santa, no sentido de que somos santificados por esse Deus vivo. Amém. Vamos ouvir mais uma música, Rafael? Vamos ouvir mais lá. uma música. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Sofro as dores do mundo ao meu redor, sem coragem olho pro amanhã, mas me amas, não me deixas só, Pai, tu vens me consolar. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam e cativo estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, e a cada passo meu tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Certos dias passam sem razão, pouco tempo resta
resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm e vão, e pergunto o que será de mim. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faze-o firme em ti. Essa música, ela revela de que os nossos dias estão nas mãos de Deus. Estão contados, na realidade, né? A gente Estão contados e a cada dia é uma experiência, né, com Deus, de que você tem essa certeza de que nada passa despercebido aos Sim. olhos de Deus. É aquele ditado, né? Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão do Senhor, né? Exatamente. É que a gente sabe que um dia a morte chegará. A gente vive muitas vezes como se ela não existisse, né? Porque a gente não tem essa... A gente sabe que ela chega, né? Mas a gente não se preocupa muitas vezes, né? Mas aqui fala que a gente precisa estar preparado, né? Porque esse tempo está, sim, nas mãos de Deus. E essa preparação significa a cada dia tomar consciência de que a vida é uma dádiva de Deus. É um presente. E que você não tem o controle sobre ela. Às vezes achamos que temos o controle sobre ela, mas nós não temos. Ela é uma dádiva muito graciosa. E por isso a cada dia precisa ser vivido com fé e gratidão. É verdade. Nessas últimas semanas, a gente tem refletido muito sobre a Páscoa, todas as experiências de Jesus. E no dia em que ele ressuscita, Jesus tem encontros. Aliás, Jesus gostava de encontros, né? Ele vivia se encontrando com as pessoas. Ele dava às pessoas um sentido e um olhar muito maior da sua vida, da sua existência. E naquele dia da ressurreição, Jesus se encontrou com os discípulos. E teve um encontro muito especial, que foi com Pedro. Pedro, o discípulo, que muitas vezes disse para Jesus que estaria com ele até o final. E a gente sabe o que aconteceu, e eu quero refletir sobre isso, mas antes eu vou ler o texto de João 21, que nos fala sobre esse encontro de Jesus com Pedro, e o que esse encontro gerou. Esse encontro gerou uma restauração, um novo olhar, uma nova perspectiva para Pedro. João diz o seguinte: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Vamos, logo em seguida, após a próxima música, refletir sobre essa palavra, esse encontro restaurador entre Jesus e Pedro. Ouçamos. Oh, alegria, vem alumia, treva e mal com tua luz, mesmo que
que aflitos somos benditos só por sermos teu, Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos da própria morte, aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre, aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo com nosso canto em alegria, aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti teremos, aleluia. Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12, 3 eram bem próximos: Pedro, Tiago e João. E tinha um mais próximo ainda, que era chamado discípulo amado, João. Mas Pedro, ele fazia parte desse grupo menor dos 12. E nós conhecemos um pouco a história dos discípulos, e Pedro sempre foi aquele cara que se colocava à frente. Ele era destemido, ousado, ele estava sempre nas situações em que Jesus passava. Em muitos momentos, Rafael, ele chegou a dizer para Jesus que ele daria a sua vida para Jesus. E que qualquer coisa que acontecesse com Jesus, ele estaria lá. É o tipo do cara que dizia o seguinte: ó, deixa comigo que eu dou conta. Porém, nós sabemos também a história, ou se você não conhece, você vai ficar sabendo hoje. No dia em que Jesus foi traído, no dia que Jesus foi levado para a prisão e ser julgado, Pedro estava lá no pátio do templo. E de repente, alguns reconheceram Pedro. Aliás, foi uma simples serva que reconheceu Pedro. E perguntou para Pedro: tu não és um dos galileus? Tu não és um dos discípulos? E Pedro disse: não, eu não sou. E ela perguntou pela segunda vez. Ele negou que ele era um dos discípulos de Jesus. E pela terceira vez ele negou. E quando Pedro tinha dito para Jesus que ele estaria lá e que nada aconteceria com Jesus, ele daria a sua própria vida, Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Ou seja, aquele homem corajoso, aquele homem destemido, quando passou por uma situação como aquela da condenação de Jesus, quando ele sentiu a pressão, ele se acovardou, ele ficou covarde. Ele não teve coragem de sustentar o que ele havia prometido para Jesus. E Jesus sabia disso, por isso Jesus o alertou no sentido de dizer: antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E diz que quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente, porque ele se lembrou do que Jesus havia dito. Ele lembrou que ele não conseguiu sustentar o que ele dizia. Talvez nós precisamos, Rafael, também nos dar conta do que nós falamos. Muitas vezes nós falamos coisas que não sustentamos. Às vezes a gente quer parecer corajoso e não somos tão corajosos, né? É verdade. Às vezes a gente quer dizer: olha, comigo não tem problema nenhum, e quando surgem os problemas, a gente se sente frágil, se sente fraco e não consegue suportar. O problema de Pedro foi que ele se iludia, ele se achava forte demais. E esse é o problema de muitas pessoas: elas se acham fortes, elas se iludem. E na verdade não percebem
que elas podem trair nas suas próprias palavras, nas suas próprias atitudes. Mas Jesus sabia muito bem qual era o coração de Pedro. Por isso, quando Jesus ressuscita, meus queridos, e ele vai ao encontro de Pedro, ele vai ao encontro desse homem que chorou amargamente, desse homem que se dizia amigo de Jesus. Aquele amigo que bate no peito e diz: olha, estou contigo, não vai acontecer nada com você. E aí Jesus vai ao encontro de Pedro para restaurá-lo. Porque Pedro não ia aguentar a vida toda sustentando essa dor. Eu fico imaginando todas as vezes que ele fosse ouvir o galo cantar. Ia um gatilho ia acionar. E ele ia sentir a tristeza e a dor por conta da negação que ele fez. Será que existe galofobia? Galofobia? Eu acho que se Jesus não tivesse restaurado Pedro, teríamos aí uma galofobia. Mas, como eu disse, Jesus conhecia o coração de Pedro. Por isso, quando Jesus foi ao encontro de Pedro, ele fez uma pergunta. Na verdade, perguntou 3 vezes a mesma pergunta. Ele fez em 3 momentos seguidos: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro negou. 3 vezes Jesus teve que fazer a mesma pergunta. É como se cada pergunta que Jesus fizesse fosse uma sobreposição à negação de Pedro. E a cada resposta que Pedro desse, pudesse anular aquele trauma, aquele momento angustiante. Mas o mais interessante, Rafael, é que nesse diálogo há um jogo de palavras. Nós não percebemos isso no português, na tradução da Bíblia, mas no original há um jogo de palavras. No grego, a palavra amor, ela pode ser traduzida pelo menos por 3 dimensões. O amor pode ser compreendido. Tem a palavra ágape, que significa amor incondicional. É o amor de Deus para conosco, é um amor incondicional. Tem o amor filéu, que é o amor de amizade. Por isso que a filantropia, né, uma palavra que vem do grego, significa esse amor que você tem em relação às pessoas, que você tem um cuidado, você zela, você tem amizade, é o filéu. E tem o eros, que é o amor de onde vem a palavra erótica, que é um amor que tem a dimensão da sexualidade humana, que não é apenas o ato em si sexual, mas é a sexualidade humana. Sim. Então, os gregos tinham essa compreensão de amor, pelo menos nessas 3 dimensões. Quando Jesus faz a pergunta para Pedro, tu me amas? Jesus usa ágape. Ele diz, Pedro, tu me ágape? Ou seja, Pedro, tu me amas incondicionalmente? E aí a resposta de Pedro não é, Jesus, eu te ágape. Ele diz, Jesus, eu te filéu. Ou seja, Jesus, eu te amo de maneira como um irmão, como um amigo, não de maneira incondicional. Jesus pergunta pela 2ª vez, Pedro, tu me ágape, tu me ama incondicionalmente? E Pedro responde, Jesus, eu te filéu, eu te amo como um amigo. E pela 3ª vez, quando Jesus pergunta, Pedro cai em si, e aí ele percebe que o amor dele não é tão incondicional quanto ele havia dito para Jesus. Porque quando ele disse para Jesus, olha, eu estarei contigo até o final, é esse amor incondicional. Ele diz, olha, pode contar comigo para tudo. Mas precisou, num momento como aquele, Pedro se acovardou. Então ele percebeu o seguinte, que eu não amo incondicionalmente Jesus.
E Jesus sabia disso, por isso que ele faz esse jogo de palavras, né? E ele faz essa pergunta nesses 3 momentos para que Pedro tome consciência. Aliás, aqui está a restauração, porque quando Pedro percebe, então, a dimensão do amor dele, ele vê que a conta não fecha, que não era da mesma forma. E aí ele diz, né? Diz aqui que ele ficou triste e diz: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. Ou seja, não há como esconder o meu amor para ti. Eu posso até enganar as pessoas, eu posso usar palavras, eu posso me iludir, eu posso fazer de conta, mas Deus sabe o meu coração. Jesus sabe o meu coração, o seu coração, o nosso coração. E aí Pedro descortina, né? Ele fica descortinado. Mas é interessante, Rafael, que em cada pergunta que Jesus fazia sobre o amor e Pedro respondia, Jesus dava a missão: apacentas as minhas ovelhas. Pedro era um líder e ele se tornou um grande líder na igreja. Uhum. Veja, se Pedro não passasse por essa restauração, a liderança dele estava comprometida. Por isso que Jesus também, ao mesmo tempo que questiona, afirma, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Você tem uma missão, você tem um chamado. A questão é que você precisa ser transformado. Você precisa ser restaurado. Você precisa de cura. Você precisa de perdão. Você precisa de novos recomeços. O que Jesus estava dando a Pedro é um novo recomeço. Ele não podia mais ficar com o galofobia. Ele não podia mais ficar preso àquela cena. Ele não podia mais ficar preso àquele cenário, à negação. Ele precisava de um recomeço. E o mais importante disso tudo, Rafael, é que assim como Jesus faz o Pedro perceber, é que ele, ao perceber, ele admite, ele reconhece que precisa disso. Ele diz: o Senhor sabe. E aqui está a grandeza de Pedro. É ele reconhecer que ele precisa de mudança, que ele precisa de transformação, que ele precisa de cura. Porque o maior problema, o nosso problema, é quando a gente não reconhece. Quando a gente fica nos nossos erros, quando a gente fica nos nossos traumas, a gente fica nas nossas lamúrias, a gente fica nos nossos cenários traumatizantes e a gente carrega a vida toda isso e nós ficamos em círculo, rodando. E aí não tem saída, não tem recomeço. Se Jesus não restaurasse Pedro, ele ia ficar assim, a vida toda. E ele não se tornaria o líder que ele se tornou. Ele só se tornou o líder, referência na igreja, porque ele se permitiu ser transformado, ser restaurado. Mas o mais bonito é que Jesus faz isso, né? Não esquece de Pedro. Ele podia muito bem ter pensado: bom, esse cara me negou, então eu não vou dar a ele a oportunidade de recomeçar. Judas não teve essa oportunidade, porque Judas tirou a vida. Sim. Ele se acovardou. Ele foi mais covarde no sentido de que ele não se permitiu uma transformação. Mas Pedro aqui, ele se permite uma transformação. E essa é a mensagem da ressurreição da Páscoa, ainda continua ecoando. Que a ressurreição de Jesus nos transforma, mas eu preciso também ter consciência do quanto eu o amo e se o meu amor é de fato sincero. As palavras nos iludem, as palavras nos enganam, mas o nosso coração não. Por isso que a gente precisa, diante de Deus, descortinar o nosso coração. Amém. E deixar que Ele vai nos transformando, que Ele vai nos restaurando. A restauração, meus queridos, é algo necessário na nossa caminhada espiritual.
Por isso, se nesse momento você precisa se dar conta de que Jesus tem algo a transformar, tem algo a nos restaurar, não adie, não se iluda, não protele. Deixe Ele fazer essa obra, Ele tem poder para isso. E ao mesmo tempo Jesus vai dizer, apacenta minhas ovelhas, ou seja, Ele restaura para algo. Ele vai dar uma vocação, um chamado. Nós somos restaurados para algo maior. Amém. Não para ficar na mediocridade. Essa é a mensagem que eu aprendo dessa experiência, desse encontro, Rafael. Interessante, nunca tinha visto sobre essa ótica. Bem interessante essa. E ela nos envolve, porque nós somos parecidos com Pedro, né? Nós Como somos, né? muito parecidos com Pedro. Como somos. Como a gente se encontra em Pedro, né? De que a gente se acha mais do que é, né? E daí Deus precisa colocar um espelho para a gente perceber como é que está a nossa vida e a gente assim ser transformado e restaurado por Ele. Então, no nosso programa de hoje, meu querido, minha querida, é a experiência da restauração. É a experiência de um ressurreto que não deixa a gente ficar com as nossas fobias, mas nos transforma e nos vocaciona para algo maior. À medida que eu deixo esse Deus me restaurar e me transformar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos restaure, que a gente se lance a esse amor incondicional de Jesus. Ele sim nos ama incondicionalmente. E que o amor dele nos transforme diariamente. Amém. Amém. Vamos ouvir o próximo hino, Rafael? Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e temor. Ó Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás ao coração. Cristo é verdadeiro amigo,
rosto. Quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo e vida no futuro já podemos alcançar. Esse hino que nós ouvimos é, na verdade, uma oração. Sem dúvida. É uma oração no sentido de que nós somos convidados a nos lançar nesse que é o nosso maior e melhor amigo, Jesus Cristo. É verdade. E eu quero convidá-los para um tempo de oração, um tempo que a gente possa permitir essa restauração. Assim como Pedro foi restaurado, como eu mencionei, você e eu precisamos ser restaurados. Quem sabe nesse momento você coloque a sua vida, o seu coração, faça a sua oração, também interceda por alguém que vem à sua mente, e eu quero orar contigo. Vamos fechar os nossos olhos, você que está na sua casa, vamos nos estar ligados espiritualmente e proporcionar que o Espírito Santo nos transforme e nos restaure. Oremos. Senhor, Tu vieste e foste ao encontro de Pedro para restaurá-lo, para não deixá-lo na angústia, na miséria, na tristeza, na dor. Deste a ele uma nova oportunidade. Assim também nós te pedimos neste momento, como nosso maior e grande amigo e verdadeiro, a quem recorremos, a quem lançamos toda a nossa existência, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos temores. Muitas vezes nos sentimos como Pedro, perdidos, mas Tu vens ao nosso encontro para nos restaurar. Restaure o nosso coração, traga alegria a ele. Restaure o nosso coração para nos colocar de novo nos Teus caminhos e nos dar a perspectiva de que tem algo maior que Tu nos ofereces. De existência, de sentido, de legado, de vida. Por isso conceda-nos a graça de ser restaurado. Restaure esse homem, restaure essa mulher, essa criança, esse jovem, esse idoso, Senhor. Restaure a mim, a nós. E que a Tua presença vai nos dando cada vez mais sentido de que a nossa vida é Tua. E assim nós oramos confiantemente, certo do Teu agir e do Teu poder. Em Teu nome. Amém. Amém. E em nome de Deus, desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que ressuscita, esse Deus que nos dá esperança, esse Deus que diz que há recomeços, esse Deus que diz que as coisas não estão perdidas, que há possibilidades. Em nome desse Deus que eu quero desejar que você tenha um dia e uma semana muito abençoada. Que você possa se sentir carregado, fortalecido, que eu e você possamos ser surpreendidos por esse Deus. Que Ele nos abençoe sempre, porque a bênção de Deus faz toda a diferença na nossa caminhada. Amém? Amém. Amém. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez um hino e que você tenha uma linda e abençoada semana.
E ainda hoje à noite eu quero fazer um convite especial para você que está aqui em Joinville, que nos assiste. Teremos nosso encontro de espiritualidade e música. Como sempre, tem sido um encontro muito profundo, restaurador. Então, você que me ouviu, que está aqui em Joinville, venha hoje à noite, às 19 horas, aqui na Comunidade dos Apóstolos, e venha ter um momento restaurador em Cristo. Certo, Rafael? Certo? Com certeza. Ok. Então, uma abençoada semana. Amém. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor e até te reencontrar que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.